porque o tempo já passou, e o que passou não volta mais. O que passou, tanto faz de bem ou de mal, não vai voltar. Se você não fez a obra de Deus, agora não adianta mais se queixar, você tem que se consertar e seguir daqui para frente, esquecer o passado. Mas quando vir uma oportunidade, não deixe passar essa oportunidade. Quando aparecer uma oportunidade, esteja na brecha, esteja na presença do Senhor, que o Senhor está ali para te usar, para fazer a obra. Mas não vamos deixar... Glória a Deus! Quanto tempo a gente já perdeu? Aí a gente pensa, no tempo passado, eu podia ter feito, eu podia ter pregado, eu podia ter evangelizado, eu podia ter cultuado a mais, mas não, deixamos o tempo passar, se envolvendo com as coisas do mundo, e as coisas de Deus vai passando. E aí quando nós pensamos, nós podíamos, por exemplo, hoje a gente já uma certa idade, e velho não existe, existem pessoas já idôneas, já que vem lá com a gente há anos nessa caminhada, então ele começa a olhar, pensar o que já perdeu, e não podemos viver em coisa atrasada. A única coisa que nós temos que relembrar do passado é a morte de Cristo, a salvação de Cristo, aquele sacrifício tão grande que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Então isso nós temos que relembrar todo dia, toda hora, porque tudo que nós fazer aqui, nós não pagamos o que o Senhor fez por nós. Nós não pagamos, nós não temos nem palavra para agradecer ao Senhor, mas o Senhor é rico e misericordioso, tem um zelo por nós, um zelo para a igreja, que por mais falho que nós somos, Ele está ali, porque nós somos herança do pecado, nós somos a descendência que começou lá no começo, quando Jesus gerou o casal ali, eles já pecaram, o propósito de Deus é o propósito de salvação, mas continua o propósito, porque o Senhor sempre levanta alguém para o propósito continuar, e esse propósito vai ser concretizado o dia que nós chegar na glória. Mas o homem na sua limitação, muitas vezes ele põe o propósito água abaixo e deixa passar o tempo, perde o tempo, porque podemos ver o texto dessa campanha falar que é o tempo, a todo o propósito debaixo da terra, debaixo do céu. Então todo tem seu propósito, nós temos um propósito, o Senhor tem um propósito de salvação, o Senhor tem aquele propósito de cuidado conosco, mas nós sempre deixamos esse propósito já acabar, porque nós não temos aquela convicção. Muitos pregadores falam, às vezes eu fico até pensando, meditando, ele fala, receba ainda muitas vezes de Deus, por isso temos que ter o discernimento de Deus. Mas às vezes não é naquele dia, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é mistério, o tempo de Deus é misterioso e nós não compreendemos, e tem muitas coisas que o Senhor não revelou para o homem, e não vai revelar, porque o homem, ele já pensa, podemos ver até nessa tecnologia que vem vindo, vem avançando, o homem quer saber tudo, o homem quer saber tudo, então, mas os mistérios de Deus, ele não vai saber tudo, os mistérios de Deus é só Deus mesmo, então podemos ver que o tempo de Deus é mistério. Se você ler ali no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8, está escrito para tudo, ali o tempo de Deus, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós formos resumir nesse tempo, quando nós ficamos perdidos, porque um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia. Como que nós vamos ver? Às vezes nós pensamos que um dia pode ser de hoje para amanhã, mas no tempo de Deus, quantos anos vai ser? Só o Senhor sabe, é mistério. Por isso, nessa tarde, se quiser conferir, pode conferir no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, diz ali o tempo de Deus. Nós também sabemos que tudo é mistério, tudo tem um propósito e tem seu tempo certo. Eu não vou dizer hoje que você vai levar a tua bênção, porque só quem pode dizer é Deus, mas Ele está com a tua bênção aqui. O teu propósito, você veio nessa campanha, já está com o Senhor, mas Ele vai te entregar na hora certa, na hora que o Senhor achar que você está preparado, porque nós temos que estar preparados para receber a bênção, não é de qualquer jeito, não é, às vezes vão receber uma bênção, que lá na frente não vai servir de bênção, lá na frente vai servir de um atrapalho na nossa vida. Então o Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor tem seus meios, e Deus tem muita paciência, porque nós não sabemos esperar. Nós falamos, eu vou fazer essa campanha, e até no final da campanha eu vou estar dando um testemunho. Não, irmão, podemos ter certeza que o Senhor,
tem poder, Ele alcança aquilo que nós precisamos, mas na hora certa, no dia certo, no tempo certo. Não é no nosso tempo. Porque se nós receber hoje, amanhã, é a mesma coisa que o povo do deserto, ali quando estava ali no Egito, quando eles saíram, que Moisés tirou, eles começavam a murmurar o Senhor com a sua misericórdia, ali alcançava a bênção para eles, eles recebiam a bênção, ficavam tudo animados ali, quando no outro dia já estavam murmurando de novo, que tinha passado aquela alegria que receberam, eles já não confiavam, estavam murmurando, e o Senhor, com aquela rica misericórdia dele, de novo restaurava, abençoava o povo, alcançava, e continuando, porque o propósito dele começou lá, e o propósito do Senhor é muito mais dolorido por nós. E nós ali não recebemos por causa disso, né? Falando, por fazer essa campanha, aí eu não recebemos a bênção porque não era o quê? Não é que o Senhor não pode e nem Ele não quer. Ele quer e pode, porque Ele está sobre todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o que formou todas as coisas. E Ele está assim, Ele está no controle de todos. Então, só basta mais obedecer, estar na brecha, estar na posição certa, esperando no tempo do Senhor, que o Senhor tem poder de alcançar as bênçãos. Mas nós pegamos, já estamos limitados, já passamos, e já não recebemos, já deixamos de vir na igreja, já não queremos mais, não dá mais. Eu fui lá, aquele pregador falou que a minha bênção já estava chegando e não chegou até agora, e eu não vou mais, mas tudo é no tempo de Deus, temos que ver o tempo de Deus. Então, por isso que eu falo, muitos pregadores falando no Pai Nosso, fazer a vontade do Senhor na terra e no céu, mas não, às vezes só falam, muitas vezes buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas do Senhor, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, mas nós queremos buscar as demais coisas primeiro, para depois a justiça do Senhor. Não fique triste, pode glorificar o Senhor, que o Senhor vai alcançar a sua bênção no tempo certo. Pode ter certeza, se não for nessa campanha, na outra, se não for esse mês, é no outro, mas no tempo certo, você pode ter certeza que o Senhor vai alcançar. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor tem os seus meios de trabalhar, então por isso nós temos. Ele está falando nos 3 tempos, então não podemos viver pensando no tempo passado, tempo que nós deixamos de fazer, perdemos nosso tempo. Então hoje não vamos perder o nosso tempo e nem vamos sofrer com o tempo futuro, porque o futuro pertence a Deus. O dia de amanhã ninguém sabe. O dia de amanhã nessa vez estamos fazendo pensamento, fazendo propósito. De lá no mês que vem, no ano que vem, eu vou fazer isso, quando eu estiver aposentado, eu vou fazer o obra de Deus, nós vamos perder nosso tempo, talvez nós nem chegamos lá. Então, deixe o tempo, o futuro para Deus, deixe Deus cuidar do teu futuro. Viva hoje, o que tiver você fazer hoje, faça hoje. Hoje que eu tiver. Glória a Deus, aleluia. O último dia. Vamos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Hoje estamos aqui tendo um privilégio, tendo essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus Cristo, tendo essa oportunidade, um dia maravilhoso, vendo um sol brilhante, um dia assim, muito lindo na presença de Deus, e nós estamos aqui com saúde, com alegria para falar de Jesus Cristo. Eu estou aqui, eu até pensava que eu não inventava chegar essa hora. Eu passei aquele sufoco, aquele susto, mas eu pensei, os covardes não vão herdar o céu, eu vou estar lá. Glória a Deus, aleluia. Eu tive no meu olho na sexta-feira, mas eu pensei, em nome de Jesus, eu vou estar lá. E é que eu tenho meio com uns olhos meio mais baixo que outro, está bem para notar que eu estou com a cara de choro, porque eu passei uma cirurgia na sexta-feira, à tarde, à noite, então está com 4 dias. Mas eu falei, em nome de Jesus, eu não vou deixar escapar essa oportunidade. Eu não vou deixar de falar falando desse Jesus, falando dessa palavra maravilhosa, falando do Senhor tem algo maravilhoso. E falei, Deus, fala para a tua igreja, que o Espírito Santo vai te encontrar a necessidade do meu irmão, da minha irmã que estiver lá. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, Jesus. A mínima palavra que eu falar, que o Espírito Santo vai sempre fazer surgir efeito no teu coração, na tua vida espiritual. Que o teu tempo não seja o teu tempo perdido, porque quando o Senhor honra o seu povo, Ele não honra em vão. Ele tem algo, Ele não espera o teu povo de mão vazia, nunca despediu e nem vai despedir, mas nós somos ingratos, somos muito ingratos com o Senhor, nós não sabemos esperar, não sabemos agradecer,
nós temos que só agradecer o Senhor, só agradecer por tudo o que Ele tem para nós fazer, mas primeiro nós temos que andar na direção e não estar já sofrendo com o futuro, ou quando eu estiver daqui nos tempos, ou quando eu tiver um carro novo eu vou ir para a igreja, ou quando eu tiver uma situação financeira melhor. Não, tem que ser agora, deixa o futuro, nem sei se nós vamos chegar, mas o nosso futuro é hoje, vamos pensar hoje, e o resto o Senhor nos conduz, o Senhor nos coloca no lugar certo, o Senhor nos alcança aquilo que precisamos. Então eu estou feliz porque eu já perdi muito tempo de fazer a obra de Deus. Deus é conhecedor, Deus é prova na minha vida. Eu já, por ser covarde, eu já paguei muito preço e eu decidi que da agora em diante não quero mais ser covarde, não sei, não sou aquela pessoa que sei pregar, mas não existe pregador. Eu penso na minha cabeça, não existe. Você pode ver, tem pessoa usada por Deus, mas não pregador, porque a palavra é a mesma, a palavra é uma só, a palavra do Senhor Jesus é eficaz, é ela que vai surgir o feito, é ela que vai trabalhar na tua vida. É a palavra do Senhor, não é o pregador, não é o homem, não é o pastor, não é o ovelha, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então nós temos que estar na direção de Deus e saber que o Senhor Ele está pronto para nos abençoar. Então eu pensei, nunca mais quero me acovardar, nunca mais, assim que tiver uma oportunidade eu quero estar ali, nem que seja para falar uma palavra, porque não é de muito falar que vai surgir, porque às vezes uma palavra que você vai trabalhar no coração. Eu vi o testemunho da irmã esse dia que nós estávamos evangelizando ali, ela falou que uma palavra que ela ouviu aqui falar de oração já surgiu o efeito na vida dela. Então nós temos que estar aqui, não é por estar muito falando, eu vou encher esse espaço, esse tempo, falando aqui, só para poder encher, nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo tem nos concedido. Eu quero pedir para o irmão Geraldo ler no livro de Gênesis, no capítulo 8, no capítulo 18, aleluia. Como é uma promessa que Deus fez para nossos pais na fé, Abraão. E ver o tempo como é o tempo de Deus. No capítulo 18, verso 9 até o 14. É 18, capítulo 18, verso 9 até o 14. Podemos ver como o homem é alimentado, já vemos ali no nosso pai da fé, a alimentação do ano. 18, 9 até o 14. Aí está na frente. E disse certamente a maneira aqui por esse tempo que vive a vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Eu vi Sara na porta da tenda que estava atrás dela. E era Abraão, e Sara já velha, representado em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim foi. Viu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade trarei ainda a já conhecido? E havia, deveria coisas algumas difíceis ao Senhor? Ao tempo determinado tomarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, foi quando temeu. E ele disse: não diga isso, porque terriste. Ele levantava-se Amém. ali, olhava para Amém. Glória a Deus, obrigado. Podemos ver aí testificando já dos nossos pais na fé, mesmo eles sendo o pai da fé, Abraão, aquela comunhão que tinha com Deus,
sabendo do poder de Deus, sabendo que Deus tudo podia. Deus tinha um propósito na sua vida, um propósito de dar um filho. Entendeu bem a história que ele já quis adiantar, quis ajudar Jesus. Que Jesus não precisa de ajuda, Jesus, ele nos ajuda, ele tem a misericórdia de nós. Então ele não precisa de ajuda, ele precisa que nós adore, nós louvemos o nome dele, bendigo o nome dele. Deus tem o poder. E mesmo assim, Deus fez um propósito, falou para Abraão ali um pouco mais no capítulo 17, quando Abraão ali tinha 99 anos, prometeu um filho. E Abraão fez a mesma coisa que Sara. Ele riu, pensou, mas eu já um homem de 100 anos teria um filho, mas continuou. Depois os anjos ali falando e o próprio Deus falando, e naquele tempo determinado Deus diria que Sara ia ter um filho. Sara também riu no coração, ela achou que Deus não podia. E nós muitas vezes achamos, queremos dar uma ajuda para Deus, achamos que não dá, não pode, é difícil. O meu problema não tem solução. Nós não vemos o tamanho desse grande Deus que fez o céu e a terra, esse Deus que criou o universo, o Senhor, Deus que criou o homem, criou tudo que existe. O Senhor tem o domínio, tem o poder, mas o homem, na sua limitação, ele quer limitar Deus, ele acha que o Deus é como ele. Então, por isso que os mistérios de Deus já não são revelados para o homem, porque o homem ele quer se igualar a Deus, como quando a serpente enganou ali a Eva, ele falou: como você comer do fruto, vai abrir os olhos, vocês vão ser como Deus, vão saber o que é bom, o que é ruim. Mas se enganaram já, porque o Senhor, os mistérios dele, ele não vai revelar tudo. E vemos que Sara ali duvidou, que Deus falou para Abraão. Por que Sara ri? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Então, o próprio Deus e o homem querendo ponhar limite, querendo ponhar assim, um obstáculo, ele não tinha mais, ele já era velho. O Senhor não tem tempo, pode ser velho, pode ser novo. O tempo do Senhor, já falei que não é o nosso tempo. Às vezes nós estamos aguardando para já, para daqui a pouco, mas vai demorar muito tempo e Deus vai testar a nossa fé. Mas certeza, temos certeza na vitória. Temos certeza que o Senhor tem a nossa vitória. Basta nós persistir, nós continuar, não ficar ali. Então Abraão já tinha 99 anos e Sara praticamente 79, 89, porque ali está escrito na Bíblia que ela com 90 anos ia ter um filho. Teve, em nome de Jesus, graças a Deus. Mas eles estavam duvidando, porque eles já eram velhos, o casal velho, e dizia que Sara já tinha cessado os costumes das mulheres. Então, para eles, achavam que não tinha mais jeito. E nós somos assim, nós não insistimos, nós somos limitados, nós fazemos uma campanha, nós fazemos um propósito ali, mas nós já queremos que seja resolvido no nosso tempo. No nosso tempo, nessa tarde, coloque bem na tua mente que o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas a nossa bênção vai chegar no tempo de Deus, na hora certa. Glória a Deus, aleluia. A hora que nós estiver no prumo, ali estiver na brecha, o Senhor vai nos alcançar. Quando lê também ali no livro de João, no capítulo 15, verso 7, fala assim: se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedirei todo o que quiserem que vos será feito. Então muitas vezes nós se prendemos num versículo e diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim dá muito fruto. Mas tem que olhar para lá, que nós temos que estar no Senhor e o Senhor está em nós. Nós temos que estar ligados, temos que estar fazendo a vontade de Deus, e as palavras de Deus têm que estar em nós, para nós poder receber. Não é de qualquer jeito, mas eu vou fazer a campanha e vou receber. Primeiro nós temos que se colocar na presença. Pode conferir na tua Bíblia, no livro de João, no capítulo 15, verso 7, e se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedir todo o que quiserem, vós será feito. Depois, lá no 2 Reis também, no 2 Reis, lá quando Deus falou ali dos profetas, ali, quando estavam ali com Elias, desafiando aqueles profetas ali, Deus falou para Elias consertar o altar. Também, para nós receber as coisas, não é de qualquer jeito, não é chegar aqui, eu quero. Primeiro nós temos que vir vindo arrumando, vir colocando na brecha, colocando a nossa vida na direção de Deus.
colocando no propósito, fazendo a vontade de Deus, preparando o altar para o Senhor nos conceder a vitória. Porque ele diz que Elias desafiou ali, falou qual Deus que respondesse com fogo, aquilo era Deus. Então, mas ele não disse, ele já não pulou lá correndo, bem louco, já falando que para Deus mandar fogo, Deus já tinha que mandar o fogo. E não, ele primeiro foi preparar o altar, porque o altar estava quebrado. O altar estava quebrado, ele reparou o altar primeiro. Depois que ele reparou o altar, ele pediu para o Senhor e o Senhor respondeu com fogo. Então, não é assim, mas chegar e vamos fazer eu quero. Não é eu quero, vamos se preparar primeiro, vamos pedir que o nosso altar esteja preparado, esteja na direção de Deus, as pedras colocar no seu lugar, os quebrados tudo consertado, porque senão o Senhor não vai nos abençoar. Temos que estar na brecha, temos que estar buscando o Senhor conforme Ele quer. Mas nessa tarde, irmãos, eu quero dizer que o Senhor tem a promessa preparada. Você não perdeu o seu tempo de vir aqui. Você veio nessa tarde, conserta o teu altar, repara o teu altar como fez Elias, e Jesus respondeu com fogo. Jesus respondeu ali, e os outros que tinham aqueles 400 e poucos profetas, clamaram a manhã inteira, clamaram até meio-dia, e se cortavam, se rasgavam, e faziam tudo. Ali o Deus deles não respondia, porque o Deus deles era um Deus morto, um Deus que não podia. Mas Elias zombou deles, mas primeiro foi consertar o altar, porque se ele zomba e não conserta o altar, ele ia ser frustrado também. Ele não ia encontrar aquela vitória. Mas como ele era homem de Deus, um conhecedor das coisas de Deus, e sabia no Deus que ele cria, ele tinha certeza que ele consertasse o altar, ele ia receber, e o Senhor ia responder com fogo, e o Senhor respondeu com fogo. Então, glória Daniel a Deus. jejuou ali 15 dias, quando foi incumbido de revelar aquela palavra ali, revelar, ter aquela revelação, ele já começou a orar ali, e a oração dele já diz que foi respondida no primeiro dia, mas ele teve que ficar 21 dias orando e jejuando, enquanto o Senhor não enviou o anjo Gabriel, o anjo Miguel, para ajudar o Gabriel que estava trazendo a bênção, trazendo a revelação para o servo do profeta. Ali ele não podia chegar, porque o príncipe da Pérsia, ali, que hoje significa o inimigo, ficava segurando, deixava o anjo passar com a bênção, e nós temos que se aperfeiçoar e orar para essa palavra, como Daniel perseverou 21 dias, ele não desanimou, porque ele sabia que na hora certa ia chegar, não era amanhã, não era depois, não era no final de semana. Ele sabia que era no tempo de Deus, e esse tempo durou 21 dias. E ele continuou ali orando e jejuando e buscando a presença de Deus. E as bênçãos, nas primeiras palavras que ele orou, Deus já mandou a bênção, mas daí o inimigo já barrou ali, não chegou, mas ele continua insistindo, até que o Senhor enviou o outro anjo e a bênção chegou. Então temos que ter certeza que o nosso pedido nessa tarde, que você veio pedindo, se não chegou hoje, mas não se desanime, continua. Se não chegar amanhã, não se desanime, continua, termina a campanha, continua, se não der, faz a outra, porque o Senhor está com a bênção pronta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas na hora certa, na hora que você estiver preparado, porque o poder de Deus é poderoso, é muito poder. Podemos ver quando Jesus apareceu para Paulo lá quando era Saulo, só o resplendor dele já derrubou Paulo no chão e ficou cego. Então o poder de Deus é imenso, então nós não imaginamos quanto o poder de Deus é grande e quanto que Deus pode fazer por nós. Então nessa tarde eu quero deixar esse recado de Jesus Cristo, que Deus está com a tua bênção já. Se você não recebeu, você vai receber. Não importa. Aleluia. Quando, mas o nosso Deus é especialista em abençoar nós. O nosso Deus sempre tem algo que Ele tem o melhor. O Senhor sabe o que é bom para nós, e nós não sabemos esperar. Nós somos limitados, nós dobramos os joelhos e já queremos levantar a cabeça, mas nós precisamos pagar o preço. Tudo tem um preço a pagar, tudo tem um preço. Eu costumo dizer que se você não trabalhar um mês inteiro, você não tem um salário. Se você não trabalhar, você não tem o que receber.
Então, se nós não fazemos nada para Deus, não fazemos um propósito de buscar o Senhor, não fazemos aquele propósito de adorar o Senhor, não temos que receber, não temos que cobrar a Deus. Nós temos que fazer porque o Senhor já fez por nós o que tinha que fazer. Ele já nos salvou, Ele nos deu o direito de salvação, porque ninguém podia fazer o que Jesus Cristo fez na cruz. Não existia, Ele levantou quantos homens para restaurar o homem, mas era o propósito do Senhor era o propósito de salvação. E nessa tarde estamos relembrando esse propósito, baseado nessa palavra, para tudo há um tempo, o propósito debaixo do céu. Então tenha certeza que o teu propósito não está esquecido, o teu propósito está na presença de Deus, e o Senhor vai alcançar aquilo que você precisa. Muitas vezes nós queremos, mas do nosso jeito, mas o Senhor sabe o jeito. Hoje eu comentava, muitas vezes nós oramos por um parente, às vezes está doente, nós queremos que você cure. E não sabemos nem orar, porque nós temos que dizer que seja feita a tua vontade, Jesus. Nós queremos, a nossa vontade é que seja assim, seja curado. Mas se não é, faça a tua vontade. E toda a nossa oração temos que orar assim. Faça a tua vontade, Jesus. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade de me abençoar quando for da tua vontade. Estou na tua presença. Estou na tua direção. E a bênção na hora certa vai chegar. A igreja se coloca em pé, vamos estar orando. E agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Mais um dia de vitória, mais um dia que o Senhor tem reunido o seu povo. E pode ter certeza que você vai levar a tua bênção. Não vou dizer que você já recebeu ou vai receber daqui a pouco, amanhã, mas na hora certa o Senhor vai entregar a tua bênção. Pode ter certeza que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia e tem propósito. Vamos estar orando, se vocês quiserem na frente orar, está na campanha, nós vamos estar orando, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor tudo pode. Que Deus venha tomar a direção, Deus venha fazer aquilo que você precisa, venha alcançar a tua bênção na hora certa.